Hoje eu vou testar uma nova estratégia aqui no canal. Algo que eu nunca trouxe antes aqui e também algo que eu nunca fiz. Eu estou sempre testando estratégias novas para poder passar para minha comunidade e também mostrar aqui para vocês no canal. Além disso, vou mostrar, vou acabar com uma dúvida que muita gente tem. Muita gente, principalmente quem está começando, fica com dúvidas entre mover criptomoedas entre blockchains. Eu vou te mostrar uma forma fácil e prática de você fazer isso, porque eu vou ter que fazer isso nessa estratégia. Bom, essa estratégia, ela tem 3 pilares: DCA, trade e, claro, pools de liquidez. Para ela funcionar, você tem que ser mais metódico, você tem que seguir nas regras certinhas, anotar as coisas da forma correta para não fazer besteira no futuro. E a estratégia não é apenas uma montagem de pool, tá? Não é, eu falei DCA e muita gente vai pensar, ele vai fazer uma pool de liquidez para comprar o token específico. É isso, mas também não é isso, tá? Você vai entender porque vai além disso, é uma coisa bem mais avançada. Então bora direto para a parte prática sem enrolação, ok? Essa estratégia, como eu disse, mistura DCA, mistura também trade e também mistura pools de liquidez. O que define essa estratégia aqui? O que a gente vai fazer? Eu vou fazer pools com range muito pequeno na parte inicialmente, tá? Para poder fazer taxas altas e fazer compras de um token específico. Nesse caso, eu escolhi Bitcoin, ok? E conforme eu for comprando Bitcoin com esses ranges curtos, eu vou aumentando o valor da quantia que eu vou comprar para poder otimizar meu DCA e depois eu vou fazer um trade, seja em pools de liquidez ou seja vendendo o token. E eu vou começar com essa estratégia no preço que o Bitcoin está. Só que, por ele estar num preço mais alto, ele acabou de sair ali de 77 mil, 80 mil dólares e subiu aí para 104 mil dólares. Eu estou fazendo essas primeiras compras do DCA com as taxas das minhas pools. Então eu estou aqui na rede Solana, onde eu tenho uma pool de liquidez de Bitcoin com Sol, tá? E eu tenho outras pools de liquidez aqui com memes. Para quem acompanhou o canal, acompanha há mais tempo, essas pools com memes aqui é zero risco. Como assim, Ramon? Você está falando que meme coin é zero risco? Por isso que é importante você entender o que eu estou fazendo e simplesmente não copiar. Você tem que entender que a minha situação é uma, a sua é outra, e como você pode adaptar isso para a sua situação, a sua realidade. Por que eu estou falando que as pools de meme ali são zero risco? Eu peguei o boom, que a gente teve há pouco tempo das meme coins na rede Solana. E eu coloquei 7 mil dólares. Esses 7 mil dólares entre valorização e taxas dobrou de capital. E eu trouxe isso tudo lá no Instagram. Eu ficava atualizando a galera. Quando dobrou de capital, eu tirei metade. Então eu tirei todo o meu risco e deixei apenas o lucro lá. E foi muito bom porque logo depois caiu bastante. E como vocês podem ver, na pool aqui, vou mostrar de novo minha tela, de Bitcoin com Solana eu tenho 16.600, sendo que o restante do dinheiro eu tenho 19.824, ou seja, 3.200 dólares em meme coins. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pools que eu tinha lá de meme coins já caíram mais da metade, tá? Só que eu já peguei muita taxa, isso daqui foi final do ano que teve esse boom da meme coin, que eu tirei o dinheiro, então tá desde o final do ano até agora gerando taxas e taxas e taxas. E vocês podem ver aqui, ó, a de Sol com Bitcoin rendeu 60 dólares aqui, né? Nesse tempo desde a última vez que eu coletei. E aqui as de meme tem o restante do valor. Então, se a gente está em 60 dólares aqui, tem 115 pedindo para poder ser sacado, a outra metade do valor, praticamente, né, 60 mais 60 é 120. Então, um pouquinho menos da metade, eu vou arredondar para metade, veio das pools de meme coin, que tem um capital muito inferior a essa pool de Solana com Bitcoin. Enquanto aqui eu tenho 16 mil e me rendeu 60 dólares, mas é algo muito mais sólido, algo muito mais seguro, já as de meme com 3.200 dólares me rendeu a mesma taxa. Ou seja, cerca de 5 vezes mais taxas as pools de meme me dão. Só que essa é minha realidade. Eu já tô com essas pools aqui há muito, muito tempo.
tá? E você vir aqui e copiar, você não vai ter o mesmo resultado, porque isso daqui já é um resultado de pools que eu já faço há muito tempo, ok? Então, esse dinheiro aqui eu vou sacar $115 e vou levar daqui para outra blockchain, para uma pool de Bitcoin com dólar, ok? E nessa pool de Bitcoin com dólar, eu estou comprando, fazendo meu DCA de Bitcoin apenas com as taxas. Só que eu tenho um dinheiro de caixa e é aí que começa a nossa estratégia. Então bora fazer a coleta. Aqui a gente consegue coletar tudo de uma vez, felizmente. Imagina a gente ter que coletar isso daqui uma por uma, daria um trabalho absurdo. Bora clicar aqui em confirmar. Confirmando, já vai vir aqui para nossa carteira, tá? E o que a gente vai fazer agora é trocar todo esse dinheiro aqui por USDT. Então a gente vai trocar tudo para uma stablecoin e vamos fazer essa movimentação. Então você também, além da estratégia, vai aprender uma forma que eu mais utilizo para poder mexer, né, movimentar. Ó, já caiu aqui o token de uma rede para outra. Então agora eu vou vir aqui em trade, vou clicar aqui em negociar, né? No caso, o trade já é negociar. E vou começar a transformar essas taxas que eu peguei em USDT, tá? Então vou colocar aqui o USDT. Eu poderia colocar para o USDC também, né? Mas eu tô usando mais o USDT. Então eu vou fazer isso daqui, eu vou ir convertendo todos esses tokens que eu peguei aqui para o USDT. Para dar ali, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar $100 redondinho aqui, tá? Então eu vou convertendo até bater $100. Uma das dúvidas da galera que quer tirar, movimentar entre blockchains é ficar procurando bridge, pontes. Eu já tive experiências negativas com pontes. Então, o que eu prefiro fazer? Pegar esse dinheiro aqui, depositar numa corretora, que não, claro, não informe essas transações para a Receita. Claro que não estou incentivando você a não informar. Eu estou falando que, ao invés de você usar uma que vai informar direto, é melhor, às vezes, usar uma que não vai informar, e aí você decide o momento de informar da forma correta, beleza? Bora abrir nossa carteira aqui, Phantom, ok? Vamos chegar no USDT e vamos enviar esse USDT lá para nossa carteira, né? Vamos colocar aqui $100 redondinho, tá? E vamos enviar. Então, já já a gente volta com esse dinheiro já na corretora. Pronto, o dinheiro já caiu aqui. Eu gosto de fazer por uma exchange porque é rápido. Você deposita muito rápido e saca muito rápido. Quando você usa uma bridge, você tem o problema que às vezes demora 10 minutos, 30 minutos, tá? Pode dar algum problema no caminho. Teve uma vez que eu recebi outro token na rede que não tinha liquidez, eu tive que desfazer a transação mandando esse token aleatório que eu tinha recebido, que era um token próprio deles, de volta pela rede. Isso me deu uma dor de cabeça danada. Então isso daqui é muito prático, tá? E muita gente faz isso. Ao invés de ficar, qual bridge eu uso agora, mas será que deu problema? Cara, pega uma corretora que você confie, que não reporte as transações e faça isso daqui. Isso daqui é muito interessante. Agora, o que eu vou fazer? Vou sacar para minha carteira de outra rede, tá? Então, eu vou clicar aqui em sacar. Já copiei o endereço da minha carteira aqui. Qual é a moeda? O USDT, nossos $100. Para qual rede eu vou sacar? Eu vou sacar para a rede Avalanche. Eu estou fazendo uma pool de Bitcoin e dólar na Uniswap na rede Avalanche. Por quê? Porque a que estava pagando mais de Bitcoin e dólar era na rede do Ethereum. Só que na rede do Ethereum a gente paga taxas maiores. E minha ideia aqui é fazer pools desse preço com o Bitcoin um pouquinho mais esticado, pelo menos no meu pensamento. Claro que eu quero que o Bitcoin bata ali 150, 170 mil, né? Mas eu também não quero comprar ele a 150, 170 mil. Eu quero comprar agora, eu quero que ele dê uma correçãozinha ali, porque eu vou fazer no DCA, vou explicar melhor já já. E depois eu vou vender ele com lucro. Então eu vou colocar aqui Avalanche, vou colocar aqui o meu endereço, tá? E vou fazer o saque. Vou colocar aqui máximo e olha a taxinha, 22 centavos. É bem baixo, beleza? Às vezes você usa uma bridge, você vai pagar muito mais que isso, tá? Então vamos clicar aqui em avançar. Vou fazer o saque aqui normalmente. Pronto, saque realizado. Ele tá falando, ó, SDT tá a caminho, tá aqui o final da minha carteira, tá? E chegará dentro de 2 minutos. Ok, agora vamos lá para a parte da pool de liquidez. Agora estamos aqui na pool de liquidez. É uma pool de liquidez que eu já tenho montada de Bitcoin com o USDC. Então o que eu vou fazer?
o USDT já está aqui na minha carteira e eu vou transformar esse USDT em USDC para a gente colocar naquela pool de liquidez. E eu vou explicar a minha estratégia, tá? E o como vai funcionar, beleza? Eu acredito que tem muita chance de dar certo, porque é uma coisa simples que dá para você fazer ali. E eu já estou com um capital separado, eu tenho um capital extra à parte, que eu vou explicar o que eu vou fazer. Vamos agora adicionar liquidez, esses 100 dólares aqui, são 100 dólares de taxa também, que eu peguei da pool e coloquei aqui. Entrou no range bem curto, vou explicar o porquê. Já rendeu 2,54, isso daqui foi em 3 dias, então saiu do range, se ele ficasse dentro do range ali, teria sido 1% ao dia, tá? Só que é um range curto, vai ficar fora do range bastante tempo, ok? Apesar que tá uns bons dias aí dentro desse canalzinho aqui. Então, tô torcendo para ele voltar para esse canal para voltar a gerar taxas e taxas muito altas. Então vamos clicar aqui em adicionar liquidez. Vou colocar aqui o máximo de 100 dólares, tá? Vou tirar esse quebradinho a mais para poder ficar certinho. E vamos colocar liquidez. E a ideia aqui é, se ele cair de preço, se ele subir, não tem problema. Eu tenho as minhas outras criptomoedas, isso daqui é o dinheiro das taxas que eu já iria dolarizar. Só que eu quero aproveitar essas taxas para tentar ir comprando Bitcoin e fazendo DCA, caso ele tenha uma correção, para quando ele voltar o seu valor eu ganhar com taxas e também ganhar com valorização do ativo. Pronto, já coloquei a liquidez aqui, tá? E o que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer essa estratégia aqui? Ah, amanhã é só comprar Bitcoin aqui? Não, tá? Eu vou comprar Bitcoin aqui, vou anotar a quantidade de Bitcoin que eu saí, né? Como vocês podem ver, eu tô todo em dólar. Quando o Bitcoin cair, se ele cair, claro, eu vou ficar todo em Bitcoin. E eu sei que eu coloquei 200 dólares nessa pool aqui. Então, eu vou anotar quantos Bitcoins eu tenho ao custo de 200 dólares. Isso vai me dar um preço médio. E quando ele cair de preço aqui, vier numa região aí de, sei lá, a gente está em 104 mil e o range vai até 102 mil. Então, meu range atual é 102 mil até 104, né? Quase 105. 103 a 105 mil, vamos arredondar. Quando ele cair, por exemplo, para 100 mil dólares, eu vou lá e vou fazer outra pool de liquidez com range curtinho, para ganhar taxas muito altas, mas sem utilizar esse capital aqui que eu comprei. Eu vou deixar ele separadinho, tá? E vou fazer uma nova compra de Bitcoin. E vou anotar isso também, tá? Só que eu vou escalando o valor. E aqui eu coloquei 200 dólares. Eu iniciei com 100 e como rendeu mais taxas lá na minha pool de liquidez, coloquei mais 100. Quando ele cair para 100 mil, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho do meu caixa e vou fazer uma compra um pouquinho maior. E quando eu continuar rendendo taxa nas outras pools, eu também vou colocar aqui para poder comprar Bitcoin e ir diminuindo o meu preço médio. Então a gente vai ter a seguinte estrutura, tá? Eu tirei um print antes de colocar os 100 dólares. Eu vou ter pools de liquidez com range bem curtinho e vou anotar isso lá na wallet do CoinGecko. Por quê? Aqui eu tô anotando, ó, que eu botei 200 dólares. Quando ficar tudo em Bitcoin, eu zero esses 200 dólares e coloco o valor em Bitcoin, tá? Mas aí eu sei que eu coloquei 200 dólares. Ou até posso deixar aqui 200 dólares para eu saber que o valor total que eu gastei... Apesar que aqui vai ter o valor que eu comprei, né? O CoinGecko ele já me dá isso daí, ele vai calcular. Quando eu fizer uma nova pool de liquidez e eu sair em Bitcoin de novo, eu vou anotar aqui qual foi o valor. Então, por exemplo, eu comecei ele com 100, 200 agora. Quando chegar ali em 100 mil dólares, mais ou menos, e sair do meu range e tal, e eu for botar um novo aporte, eu, ao invés de botar 200 dólares, vou botar, sei lá, 400, 500 dólares, tá bom? Por que isso? Porque eu tenho um caixa esperando essas oportunidades. Ela tá numa pool de stablecoin, rendendo lá pro dinheiro não ficar parado. E conforme vai caindo, eu vou colocando ainda mais dinheiro. Não sei se você acompanhou, mas eu trouxe lá para a comunidade, falei disso também no Instagram, eu acho que eu trouxe vídeo aqui também, que quando teve essa queda, tanto do Bitcoin quanto do Ethereum, eu aproveitei, comprei, eu trouxe até do Ethereum aqui, não, eu trouxe as duas, eu trouxe do Bitcoin e do Ethereum. Tem aqui no canal, dá uma voltada aí nos vídeos, tem eu aproveitando a queda, montando uma pool de liquidez, para poder ganhar taxa na valorização. O que aconteceu? Valorizou, fiquei dolarizado, e agora que ficou tudo em dólar, eu estou sendo paciente. Eu estou ali com caixa, esperando uma correção para repetir. Então, conforme vai caindo,
eu vou fazendo o meu preço médio e quando tiver com um preço legal ali, parar a queda, ele for subir, eu faço uma pool de liquidez e vou ganhando taxas, mais taxas ainda, né? Porque conforme eu vai caindo, eu vou ganhando taxas com as pools de liquidez curtas. Só que na alta eu vou fazer uma pool de liquidez maior, tá? Por quê? Porque eu já vou estar com uma quantidade maior de dinheiro comprado. Aqui eu estou fazendo range pequeno para poder garantir a compra e também para poder ter uma taxa que vale um pouco mais a pena, né? Porque se você colocar ali 100, 200 dólares, a taxinha vai ser pequena, ok? Agora, se por exemplo, ele vai caindo, eu consigo comprar 10 mil dólares em Bitcoin para poder botar numa pool de liquidez, aí eu posso colocar ranges maiores, porque as taxas vão ser melhores, mesmo com a rentabilidade, né, em percentual sendo menor, em dólar vai fazer sentido. Só que, para essa estratégia dar certo, você tem que anotar o seu preço, você tem que saber seu preço médio, para quando você for montar a sua pool para vender os tokens que você foi comprando, fazer sentido. Você não pode tomar em permanent loss, você não pode tomar prejuízo, você não pode fazer um trade negativo. Ah, Ramon, só a realidade é outra. Você tá aí com muito dinheiro para poder fazer a estratégia. Você tem que começar, cara. Você tem que começar de algum lugar. Se você olhar meus vídeos lá no começo, quando eu comecei a trazer pools de liquidez, eu tinha lá 9 mil dólares, era todo o meu dinheiro que eu tinha em cripto, tá? Eu estava fazendo pool de liquidez lá no bear market, enquanto ninguém queria estar fazendo pool de liquidez, ninguém queria estar comprado em cripto, eu estava. Eu estava correndo risco, eu estava aprendendo sobre pools de liquidez, eu estava fazendo dinheiro com taxas e isso vai virando uma bola de neve. Então aprenda, quanto mais rápido você aprender, quanto antes você aprender, mais dinheiro você vai fazer. Então a gente vai ter aí um próximo bear market. É importante você aprender sobre pools de liquidez. Cara, eu não sei muita coisa, quer aprender mais estratégias? Tem o link aqui na descrição do meu curso, do meu treinamento, da minha comunidade, tá? Dá uma olhadinha e, cara, aprende isso daqui para você aplicar. Vai vir um bear market, vai ser um momento difícil, mas você, enquanto todo mundo vai estar triste, você vai saber, você vai ter conhecimento para ir acumulando taxas e quando vir o próximo bull market, você multiplicar seu capital em várias vezes. Então é isso. É uma estratégia simples, tá? E você tem que prestar bastante atenção aos detalhes. Então, por que DCA? Porque eu vou comprando Bitcoin aos poucos, ok? E por que você tem que entender sobre pools de liquidez? Porque a gente vai fazer pools de liquidez com range pequeno na hora da compra e com range grande na hora da venda, tá? E por que trade? Porque a gente vai ganhar duas vezes. A gente vai ganhar na valorização do Bitcoin, se você fizer do jeito certo. Quando ele subir, você vai estar vendendo mais caro do que você comprou, tá? Vamos ganhar em taxas também, então a gente vai ganhar duas vezes. Então a gente precisa dessas três bases. DCA, entender sobre DCA e fazer o DCA da melhor forma possível, por isso que eu estou usando um valor menor agora e vou escalando o valor conforme a queda, tá bom? Precisa entender de trade para você saber o seu preço médio de compra e qual o preço médio você vai fazer dependendo da sua pool de liquidez para venda. E precisa entender, claro, né, sobre pool de liquidez para montar da maneira correta. E agora eu vou deixar vocês com dois vídeos. Um mostrando o poder dos juros compostos, a gente fazendo umas simulações para transformar APR em APY, claro, investindo em pools de liquidez. E um outro vídeo falando sobre um airdrop que só de criar a conta você pode participar, ganhar uma bonificação bem grande, tá? Provavelmente 45 dólares, mas só quando lançar o token a gente vai saber. E também tá tendo uma oportunidade de você ganhar uma mensalidade de graça na comunidade. Então assiste o vídeo aí.